mas já tive surpresas incríveis também, cara. Não necessariamente de imaginar que o cara ia ser ruim de papo, mas do cara ser muito melhor do que eu esperava. Um exemplo recente, e espero que ele não fique chateado, porque eu, sei lá, não é que eu não esperava que ele fosse legal, sabe? Mas é que foi muito melhor do que eu esperava, que foi o Lúcio Mauro Filho. Ah, Cara, esse cara é sensacional, fiquei apaixonado, cara. Esse cara é sensacional. Muito gente Eu não conheci boa. ele pessoalmente. Cara, Mas ele passa isso. cara, pra mim, a gente ia sentar ali e ter uma conversa mais ou menoszinha, e que vai ser legal, que o cara... Eu já tinha sacado que ele tinha entendido o que era o Flow, porque quando eu conversei lá com os presidenciáveis, eu apanhei de tudo quanto é lado. Teve uma galera falando que foi legal, a maioria, na verdade, falando que foi legal, mas eu apanhei muito também, né? Como é que você conseguiu, Igor, Conseguiu o quê? chegar neles? Porque Cara, eu tentei trazer o Lula, não consegui. é que eu tô construindo, assim, eu tô construindo isso há... e não vai mais. Eu tô construindo isso, cara, há quase 5 anos. O programa nasceu com o propósito de... Na verdade, a ideia do programa, quando a gente criou lá em 2018, era, em 2022, conversar com os presidenciáveis. E a gente construiu isso. Não foi... Tem a galera que acha que caiu no meu colo, que foi de uma hora para outra que a gente convida um presidente da República e ele vai. Não é. A gente construiu isso. Mas como sabe? assim construiu? Só para eu entender que eu não entendi. Porque, ó, Prestígio. Você foi construindo organicamente, assim, fazendo... o fio condutor do Flow é o diálogo, junto com a liberdade. Com isso, a gente conversou com os mais diversos espectros políticos. A gente já conversou. Acho que o primeiro que foi lá foi o Kim. Aí o Kim conversamos primeiro com os caras do MBL, porque eram os caras que já eram da internet, né? O Kim, o Arthur e tal, foram lá. Começamos a correr atrás de uma galera que fosse com outras ideias políticas. Antes do Kim, na verdade, a gente conversou com os caras que tinham as ideias políticas de anarcocapitalista, libertarianismo e tal, os caras que não queriam que o Estado existisse, né? E aí começamos a falar com os políticos, começamos a falar com os políticos de esquerda, começamos a falar com os políticos de centro, políticos de direita. Conseguimos conversar com os candidatos à prefeitura de São Paulo em 2020. Não paramos de conversar com os caras, conversamos com Haddad, conversamos com Boulos, Samia Bonfim, Ciro Gomes, um monte de gente, mesmo sem estar em ano eleitoral, fomos construindo uma reputação de, cara, aqui você pode vir e conversar com um cara que ele pode até ser meio burro, mas pelo menos é honesto. No meu caso, né? Não no caso deles, que eu não ponho minha mão no fogo por nenhum deles. Não, mas eu assisti você entrevistando o Lula, fiquei impressionado. E não deu tempo de eu falar tudo que eu queria. Fiquei impressionado. Cara. Eu fiquei um pouco... A conversa com o Lula foi um pouco frustrante para mim, porque foi curta. Nossa, mas foi bastante tempo. Com o Lula foi 1h30. Um Flow lá, ele tem, em verdade. média, 2 2 horas. horas e pouco. pouco com você lá. Mas Fiquei 2 horas e tanto. Mas por que foi curta, que você acha? Porque a equipe dele tava enchendo o saco, cara. Ah, entendi. A equipe. Porque assim, eu até entendo. E eu acho que ele falou ao vivo, mas ele falou, tem que voltar aqui sem ser candidato, cara. Porque sendo candidato, é isso que acontece. Ele tava em primeiro, né? Não pode deslizar, tem todo um negócio ali construído para ele não dar mole. Então ele falava uns troços que era absolutamente inócua. Tipo, ele citou rapidamente o filho dele, num caso que o filho dele tinha um carro X e tal. Pô, a equipe dele levantando nervosona, cara. Tipo, não fala disso, pelo amor de Deus. Teve uma outra parada. Quer dizer, censura até aqui, né? Que ele falou ele falou assim, empreender no Brasil é muito difícil. Cara, se eu fosse empreender, não ia dar certo. Porque eu ia ter um bar e eu ia beber tudo. Assim, a gente riu, cara. Foi uma piada. E tava naturalmente ali, né? Não, te digo uma coisa. A galera levantou. Eu ainda arrastei 40 minutos de programa, porque os caras estavam enchendo meu saco pra acabar com, sei lá, 40 minutos mais cedo. Com medo dele falar alguma coisa que comprometesse. E eu até entendo, mais uma vez, eu entendo. O cara tá em primeiro, tem que manter aquilo ali, não sei o quê. E, cara, não é que foi ruim, não. E, assim, pessoalmente, é que, assim, é o trabalho deles me fazer achá-los gente boa, sabe? E conseguiu. Mas, cara, vários desses caras... Conseguiu.
Vários desses caras, eles conseguem isso daí. Tem uns que não conseguem, não. Mas, pô, por exemplo, Bolsonaro. Eu acho que tem... O Bolsonaro é, inclusive, uma figura comum na sociedade brasileira. Sabe? Tem um Bolsonaro na minha família. É que aquele ali virou presidente, entendeu? O Lula, cara, ele eu diria que é a mesma coisa, sabe? Talvez por isso tem tanta gente que se identifica com eles. Porque são figuras meio comuns na nossa vida, sabe? E aí é questão de com o que você se identifica. Mas, por exemplo, Bolsonaro ficou lá 5 horas e meia. Na minha opinião... Quanto? 5 horas e meia. Então, assim, porque assim, eu tinha... Lembra que eu te falei que com político eu não vou tão assim livre? Então, pô, e ele na época ele era o presidente do Brasil. E aí eu preparei, cara, eu estudei, eu li pra caramba, vi o que estava acontecendo. Já tinha umas questões que eu queria conversar sobre com ele, tipo lance de vacina, lance de pandemia, lance de várias paradinhas. E aí eu fiz não era uma pauta, mas eram tópicos que eu não podia deixar não podia deixar ele sabonetar. Tipo, eu começo a falar disso aqui, ele vai falar de outra coisa e vai embora. Por exemplo, teve uma com o Bolsonaro que eu fui falar de reforma tributária e ele começou a falar de jet ski. Mas eu facilitei aí para ter jet ski. A carteira aí de motorista de jet ski agora é fácil, não sei o quê. Eu pulo... Já andou de jet ski? Não. Eu ando no Rio lá, eu pulo onda, eu faço loucuras. Muito engraçado. Aí, quando ele deixei ele acabar de falar, quando ele acabou de falar, presidente, mas o cara do Capão Redondo não quer saber de jet ski, ele quer saber do imposto no shampoo, no feijão e tal. Aí voltamos para esse assunto. Então, a minha listinha ali era para não deixar os caras sair fazer de propaganda. E aí, cara, com o Bolsonaro eu consegui falar a lista inteira. Então a gente falou de todos os assuntos espinhosos. A gente falou de... A única coisa que ele não quis responder foi sobre o Flávio Bolsonaro. Ele disse que para falar do Flávio tinha que chamar o Flávio. É claro. Mas no final ele ainda deu mais uma faladinha lá. Mas, na minha opinião, ele usou melhor o programa, sabe? No sentido de falar. O Lula não deixaram. Eu senti... Pode ter rolado ali uma parada meio good cop, bad cop. Eu vou ser o good cop e você vai ser o bad cop, tá bom? Pode ter rolado. Mas eu senti que dava pra ele ficar ali, sabe? E, porra, no pessoal, cara, é gente boa também, pô. Eu sei, eu conheço. Gente boa. Então, pô, ele me contou uma piada que eu morri de rir, cara. É o lance do dedo dele. Ele falou, quando chegava o cara no chão de fábrica lá, eu via que o cara era novo, eu fazia assim, ó. Ele não tem o dedo, né? Daí ele ficava assim. Assim, né? Aí o cara ficava olhando. Depois eu vi o cara tentando enfiar o dedo inteiro no nariz. Nossa, eu ri muito dessa daí, cara. E, vamos ver. Porque agora ele tá fazendo conversa com o presidente, né? Os caras falando que entre eles lá, o codinome do troço é o Flow do Lula. Não, mas foi realmente... Mas ali é um pouco mais controlado, né? Porque assim, no meu... Aí vamos lá, aquela listinha que eu fiz para conversar com o Ciro, com a Simone, com o Bolsonaro, fiz também pro Lula. Com o Lula, infelizmente, por causa das circunstâncias, não pessoalmente por causa dele, me pareceu... eu falei de, sei lá, 30% do que eu gostaria. Foi sensacional. Mas foi o momento, eu acho, né, Igor? Eu também acho. Eu acho que foi eu questão... entendo mesmo. Eu vou dizer uma coisa. Eu acho que foi... Vocês vão me chamar de louco. Se a eleição fosse no dia seguinte dessa entrevista, eu ia votar nele. Pelo convencimento... Pelo homem... pelo que ele foi. Eu entendo. Entendeu? Eu entendo. Eu votaria. Se fosse no dia seguinte, eu votaria nele. Mas você achou ele envolvente? Você sabe que ele foi... Ali, cara, políticos eles são lisos, então é preciso tomar cuidado. Mas ali, cara, é um lugar que é difícil você se manter num personagem 100% puro durante 2 horas e meia e tomando um xaropinho. É difícil, cara. Acaba sendo um espaço que você está conversando com um ser humano, que é o que eu sempre quero. Eu quero que quem sente ali do outro lado da mesa seja um ser humano. Porque, pessoalmente, é assim que eu enxergo as pessoas, sabe? É tipo aquele cara ali, mané.
Nossa, ele é brabo, ele é famoso, ele merece todas as honras e tal. Mas, no fim, ele é um ser humano. Vai sentar lá na mesa e nós vamos conversar de igual para igual.